O Gary 11 está entre os FIIs mais comentados dos últimos meses, mas enquanto alguns investidores enxergam uma oportunidade, outros começam a se preocupar com a queda das cotas. Afinal, o que realmente está acontecendo com o fundo? Existe algum problema novo surgindo? Ou a queda pode estar criando uma oportunidade que o mercado ainda não precificou corretamente? Nesse vídeo, vamos analisar os principais riscos do Gary 11, entender os motivos por trás da desvalorização recente e explorar pontos importantes que muitos investidores acabam ignorando na hora de avaliar o fundo. Mas antes disso, vamos ver alguns indicadores importantes sobre o fundo. O fundo está com a cotação atual de R$ 8,14, com um dividendo nos últimos 12 meses de mais de 12% e um PVP de 0,87, 13% de desconto. Agora vamos aqui para o relatório, ver aqui algumas informações dele. O valor patrimonial dele está em 2,7 bilhões. O prazo de aluguel, a média de contratos, está em 10 anos. De investidores, ele tem 511 mil. De vacância física e financeira, ele tem 0%. Indo aqui direto para as principais movimentações do fundo, aqui em abril, o portfólio do fundo segue 100% de print e locado majoritariamente 95% por meio de contratos atípicos, e em abril foi formalizado o reajuste de contratos de locação de 2 imóveis do Enlict, localizado em Canoas e São José dos Campos, com correção de 3,81% pelo PCA. Aqui nos comentários do gestor, em oportunidades e próximos passos, em abril manteve seu ritmo de atuação ativa com frentes relevantes no pipeline quanto no portfólio existente, que o pipeline é os imóveis que ele quer adquirir e o portfólio existente é os imóveis que ele já tem aí na carteira. E como é notório por todos aqueles que acompanham o fundo de perto, somos reconhecidos por uma gestão extremamente ativa e não cessamos nossos esforços tanto no ímpeto de comprar quanto no de vender, buscando sempre aproveitar as melhores oportunidades disponíveis no mercado em prol dos nossos cotistas. E para dizer também que no que se refere à operação de contrato do âmbito da 7ª emissão de cotas, as tentativas estão em curso com avanço concreto sendo registrados, e à medida que as etapas forem sendo superadas, os ativos passarão a entregar progressivamente o portfólio do fundo. E, em paralelo, a equipe de gestão tem atuado de forma bastante ativa na captura de novas oportunidades. Estamos atentos e receptivos tanto na abordagem que recebemos sobre determinados ativos do nosso portfólio atual para potenciais desinvestimentos estratégicos, quanto na aquisição de novos ativos. Nesse sentido, à medida que essas iniciativas amadurecerem, o fundo divulgará os devidos comunicados ao mercado. E o gasto de dividendos para 2026 será mantido em 0,8 centavos e 3 por cota a 9 centavos por cota. Aqui na DRE, podemos ver algumas informações, vamos dar um pequeno zoom aqui. Vamos ver aqui que em abril ele teve uma receita de 27 milhões, um total de despesa de 3 milhões, com isso ficou o resultado de 24 milhões, os 8 centavos e 3 por cota, e distribuiu 8 centavos e 3 por cota. Mas aqui tem um detalhe que poucos olham. Aqui o fundo, o Gary 11, podemos ver que sempre, todo mês, ele está gerando essa base de 8 centavos e 3 por cota. Temos aqui 8 centavos e 3, 8 centavos e 4, centavos e 3, todos os meses sendo nessa faixa aí de 8 centavos. Com isso, podemos dizer que ela é bem instável e que isso é um resultado recorrente do fundo. E caso vier resultado não recorrente, ele vai gerar um resultado maior do que isso. E aqui chegamos a uma parte que poucos veem, que é uma parte aqui do gráfico do Gary 11 com o yield de mercado e a NTNB de 2035. Podemos ver que ao final do mês de abril, o spread entre a NTNB 2035 e o fundo era de aproximadamente de 4,28%. A comparação da performance do Gary 11 com a NTNB de 2035 é oportuna e mostra a qualidade e estabilidade de seus dividendos. Aqui podemos ver o gráfico. E para quem não sabe, NTNB 2035 é o IPCA mais a taxa de normalmente 10 anos para frente. Como por exemplo, como está agora no mercado, o que temos o Tesouro IPCA mais 2040, ele está pagando uma taxa de IPCA mais 7,25. Aí muita gente pergunta, o que é esse spread? O spread é a diferença entre essa taxa de 7,25% e o que o fundo está pagando de dividend yield. Essa diferença está ficando aqui em 4,28%. E aqui temos mais alguns detalhes que muitos não estão olhando. Podemos ver aqui que o volume mensal de negociação, a partir desse mês aqui, de dezembro de 2025, ele foi aumentando muito. Saiu daqui e foi aumentando cada vez mais. Isso é um movimento normal de mercado, porque o Gary 11, nessa emissão aí, ele comprou muitos imóveis com cota e esses vendedores, eles querem ter o dinheiro em mãos. Eles receberam a cota, mas eles vão vender. E eles acabam vendendo no mercado, tendo uma forte pressão vendedora, e com isso vai pressionando o preço do Gary 11, ficando aí bem abaixo do seu PVP. É um detalhe que acho que é o que tá dando mais efeito aí no Gary 11, nessa queda aí dele, dos últimos meses pra cá. Mas aqui embaixo podemos ver mais algumas coisas aí que o Gary 11 ainda tem de risco. Como podemos ver aqui no portfólio, ele também é concentrado aqui 37% no Carrefour e 21% na BAT, Souza Cruz. Esse também, no meu ver, é um risco do Gary 11. Concentração nunca é bom, não é uma coisa que impede de investir no Gary 11, mas é uma coisa que temos que ficar aí com atenção nele. Mais um detalhe que poucos estão olhando aí no Gary é nesse imóvel aqui da BAT, de Cachoeirinhas, um galpão logístico com vencimento aí em 5/9/2027,
com a porcentagem de 17%. É uma porcentagem bem alta e é um imóvel aí que vai vencer aí seu contrato em 2027. Eu acredito que eles já estão em tratativa aí de renovação, mas também é uma coisa que temos que ficar de olho no Gare 11. Podemos dizer também que ele teve reajuste em 2 imóveis. No imóvel Mateus Tabuleiro e no imóvel Mateus Itabuna. Os dois foi reajustado aqui nesse mês de junho, um com 3,2% da receita e o outro com 1,6% da receita. Aqui na parte de alavancagem, podemos ver que o Gare 11 está com as disponibilidades de mais de 1 bilhão e 78 milhões e que em 2026 ele tem 36 milhões a pagar e em 2027 ele tem 51 milhões e que o patamar de alavancagem dele está em menos 10%. Pois, em resumo, o Gare 11 continua dividindo opiniões. Enquanto alguns investidores enxergam motivos para preocupação, outros acreditam que a queda recente abriu um espaço para oportunidades interessantes. A verdade é que a resposta não está apenas nos dividendos ou na cotação, mas na capacidade do fundo de lidar com os desafios atuais e continuar entregando resultados ao longo do tempo. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, vale a pena acompanhar os próximos relatórios, entender a evolução dos riscos e avaliar se a tese do fundo continua fazendo sentido para o seu perfil de investimento. Agora me conta, você compraria mais cotas do Gare 11 nos preços atuais ou prefere esperar? Eu continuo comprando cotas do Gare 11, lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda. Ele tem alguns probleminhas, algumas concentrações? Tem, mas não é um problema que impede aí de investir nele. E também, o que eu acho que está mais afetando aí no preço do Gare, está fazendo mais queda, que ele comprou muitos imóveis com cotas de fundo, como foi mostrado aí no relatório, e com isso a liquidez diária subiu muito desde dezembro para cá, e a maioria dessa liquidez é de pressão vendedora. Por isso que o Gare está caindo tanto aí no mercado. Pois essa é a minha opinião, deixa a sua aí no comentário, pois por hoje é isso, e fui!